Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Mika e hoje nós vamos falar sobre as minhas melhores leituras do ano até agora. Eu já respondi a tag dos 50%, que é uma tag onde a gente faz um apanhado geral sobre a melhor leitura, a melhor continuação, o livro mais decepcionante, mas no vídeo de hoje eu vim trazer um compilado geral de todas as minhas melhores leituras. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, porque daqui em diante só iremos falar de coisas boas, mas se esse conteúdo ficar muito grande, pode ser que eu divida ele em duas partes, então vamos acompanhar o andamento dessa gravação. E se caso não der para falar de todos os livros aqui, a gente divide então o vídeo em duas partes. E antes da gente começar essa lista, eu queria deixar claro que nem todos os livros que eu vou citar aqui eu dei 5 estrelas. Eu também estou considerando os livros que eu dei 4 estrelas e meio. Por que isso? Porque às vezes eu amei o livro, achei ele incrível, ele se tornou um dos meus livros favoritos do ano, só que quando eu fui dar a nota, por algum motivo em específico, eu acabei tirando 0,5. Isso acontece muito comigo, então tem vários livros dessa lista, se vocês forem procurar no meu Scooby, a maioria deles eu dei 4 estrelas e meio, porque são poucos livros que eu dou realmente 5 estrelas. E eu não conto somente a minha experiência, eu também olho a edição, se o livro tem problemas de revisão, se tem alguma coisa ali que realmente me incomodou. Tudo isso eu pondero na hora de dar a nota. Mas o fato de eu ter avaliado o livro com 4 estrelas e meio não quer dizer que ele não é um livro favorito. Dito isso, então, bora começar o vídeo de hoje. Já se inscreve aí no canal se você é novo por aqui, nos ajude, gente, a bater essa meta. Eu espero que até quando lançar esse vídeo já tenhamos batido essa meta, então faça parte dessa comunidade, se inscreve, deixa like também, porque assim eu entendo que vocês gostaram desse conteúdo e o YouTube também vai entender e vai indicar para mais pessoas. Também me siga lá nas redes sociais, eu estou presente em tudo que você me procurar. E agora bora então falar sobre as minhas melhores leituras do ano. Gente, eu não vou falar muito sobre a história do livro, tá? Eu vou falar só o porquê que eu amei, porquê que ele se tornou um favorito. E quem se interessar, quem tiver interesse em conhecer mais sobre as histórias, os links da Amazon estão aqui abaixo, tá? Então vocês podem clicar e ver se te interessa comprar. Ou vocês também podem ver as minhas resenhas, porque boa parte desses livros aqui tem resenhas no canal. Então fiquem à vontade. O primeiro livro favorito desse ano, gente, foi Aurora Ascende, que é um livro de ficção científica. Normalmente, quando se inicia o novo ano, eu sempre faço um projeto de tentar sair da minha zona de conforto e ler livros diferentes daquilo que eu normalmente leio. E eu resolvi começar o ano com Aurora Ascende, que foi uma leitura muito surpreendente, muito imersiva. É uma ficção científica, só que ela é muito iniciante para quem tá começando nesse gênero. Por isso que caiu tão bem para mim, porque eu não entendo nada desse tema e eu achei que os autores conseguiram abordar todas as teorias de física, química, essas coisas, né, de uma forma muito inteligente, que não ficasse uma aula, mas também que não ficasse tão disperso e tão difícil de você entender que você ficaria boiando na história. E é um livro, assim, muito divertido, ele tem vários pontos de vista, é como se fosse realmente uma aventura épica no espaço. Tem vários tipos de personagens na história, tanto terráqueos quanto extraterrestres, traz essa vibe de Guardiões da Galáxia, eu me senti muito nesse filme, só que como é um livro que faz parte de uma trilogia, ele é um pouquinho mais introdutório, no sentido de a gente tá começando a entender qual é o plot, qual é o problema que os personagens vão ter que resolver ao longo dessa trilogia. Mas de fato foi uma ótima experiência, eu me diverti demais, tem resenha aqui no canal. Foi um livro muito surpreendente, eu não imaginei que eu fosse gostar tanto, e eu acho que é uma ótima indicação para quem tá realmente igual a mim, começando na ficção científica, nunca leu nada, nunca se interessou, e que é uma leitura que seja mais para iniciantes. Indico demais a Aurora Ascende, inclusive preciso continuar essa série porque eu fiquei totalmente apaixonada. E foi o primeiro livro lido e também o primeiro livro que eu dei 5 estrelas. E eu indico muito, gente, um livro muito, muito bom. Depois disso, nós temos Divinos Rivais, que vocês já estão careca de saber que foi a minha melhor leitura do ano. A título de curiosidade, eu dei 4 estrelas e meio, tá, pra Divinos Rivais, porque alguma coisa ali não me fez dar 5 estrelas, mas se tornou o meu livro favorito de 2024 até o momento. Eu amei a construção da história, amei que ele foge do clichê da romantasia, porque a gente sempre imagina que o livro vai ser muito fantástico, com muitos elementos sobrenaturais ou de magia, e o livro não é bem assim. Ele é muito mais focado no desenvolvimento dos personagens, no romance. No segundo livro, que é Promessas Cruéis, a gente vê mais essa questão da fantasia, mas o primeiro aqui é realmente mais o romance e a guerra. Gente, a forma como a autora narra a história é indescritível. É um livro muito sensível, muito tocante, ele é poético também. As cartas da Iris com o Ron são perfeitas. Nossa, sério,
sério, tipo, me faltam palavras pra expressar o quanto eu me senti tocada pela história. No começo, eu juro pra vocês que eu não achei que eu fosse gostar tanto, porque eu tava passando por uma ressaca, eu não tava muito envolvida. Eu dei uma pausa no livro, né, porque eu viajei pra Espanha, então eu demorei pra voltar pra ler a história em si. Mas depois que eu voltei, gente, foi amor. Eu fiquei totalmente imersa na leitura, focada na história e no desenrolar dos acontecimentos. A parte 3, que é a parte da guerra em si, foi a parte mais dura da leitura em si, mas também foi a que mais me deixou vidrada e apaixonada. Foi incrível o tanto de sentimentos que eu senti lendo essa história. Eu senti angústia, felicidade, alívio, medo, temor, tantas coisas que é muito difícil hoje em dia um livro trazer pra gente, sabe? Às vezes a gente só tem aquele, uau, aquela felicidade momentânea e depois ela passa. Só que Divinos Rivais não, ele conseguiu trazer uma gama de sensações tão desconexas e diferentes uma da outra que até hoje me impacta. Então Divinos Rivais foi uma leitura muito surpreendente pra mim. Eu fiquei totalmente encantada com a escrita, com a história, com o casal. Acho que um dos melhores casais de 2024. Gente, eles são incríveis. Ron e a Iris são incríveis. Se você ainda não leu, eu já falei tanto desse livro aqui que eu ainda não entendo como que você ainda não leu. Recomendo muito, muito, muito. Com certeza um dos melhores do ano, mas ganhando a estrelinha adicional de ter sido a minha melhor leitura até o momento. Depois disso, nós temos A Guarda-Costas, que também foi um livro que eu simplesmente amei, se tornou um dos meus favoritos do ano. E assim, gente, A Guarda-Costas eu demorei muito tempo pra ler. Eu tava namorando esse livro desde o ano passado e tinha vários vídeos do canal que eu comentava com vocês que eu queria ler o livro e eu ficava enrolando. Eu poderia ter lido o livro há muito tempo. E aí, quando eu li esse ano, eu fiquei pensando, por que eu não fiz isso antes? A Guarda-Costas é um romance de comédia romântica, bem divertido, bem clichê, não tem cena quente, tá? Então também fica a indicação pra quem não quer um livro super quente e sensual, mas é uma história que te cativa tanto, que é tão gostosa, e ele caiu também no exato momento que eu precisava, porque eu também estava com ressaca literária, né? Que é uma coisa que tá permeando muito esses últimos meses, né? Desde que eu me mudei pra Espanha. Então eu tenho vários picos, às vezes eu tô lendo muito, às vezes eu não tô lendo nada, e nesse momento, quando eu li A Guarda-Costas, eu estava no momento que eu não tava lendo nada, que nada estava fluindo. E aí, gente, eu li A Guarda-Costas e foi maravilhoso. Eu me senti totalmente envolvida com a trama, com os personagens. Tem tudo no nível certo, sabe? O nível certo de clichê, o nível certo de romance, de diversão, de tensão também. E eu achei interessante que aqui é a mocinha que é a personagem que vai salvar o mocinho, ou seja, é a guarda-costas. Só que eles são envolvidos no fake dele, né? Eles vão fingir que estão no relacionamento. E eu amei cada segundo disso, porque a personagem, ela precisa mudar muito as suas atitudes, a forma como ela enxerga a sua vida. O desenvolvimento dela na história é muito interessante, é muito mais focado nela do que no mocinho em si. E eu aprendi várias coisas com essa leitura, sabe? Foi um livro que não somente entrega um romance clichêzinho, mas que também trouxe aprendizados pra mim. Então eu gostei muito de A Guarda-Costas. É um dos meus livros xodó, gente. Eu amei cada segundo deles. Eu trouxe ele pra Espanha, eu li ele físico e eu acho que isso também deixou ele mais agradável, sabe? É muito gostoso, gente, ler em e-book. Você lê muito mais rápido, você tem várias possibilidades de histórias, mas ler um livro físico, onde você pode anotar, né, fazer os quotes ali, virar as páginas, marcar, sabe onde você tá na história, nossa, isso não tem preço, não tem preço. E é uma das coisas que eu mais sinto falta aqui na Espanha. Nada a ver com o tema do vídeo agora, mas eu queria dizer isso, que eu sinto muita falta de ler livros físicos, porque aqui os livros são muito caros, então eu não posso comprá-los, porque são totalmente fora, né, do meu orçamento, e às vezes eu sinto essa necessidade de parar de ler um pouco em e-book e ler um livro físico, e eu não tenho essa oportunidade. Então, quando eu li A Guarda-Costas, especificamente, eu acho que tudo contribuiu para que essa história fosse especial para mim. Por isso que eu gostei tanto desse livro. Também fica aí a recomendação para quem tá procurando um romance, como eu falei, sem hot, tá? Um romance mais focado na comédia romântica. O próximo livro que eu favoritei, na verdade, são dois livros, que é a parte 1 e a parte 2 de The Blood We Crave. Para quem não conhece, esses livros faz parte da série The Hollow Boys. Tem vídeos aqui falando sobre cada um dos livros, tem resenha de todos. Então, se você tiver interesse em conhecer mais a série, eu vou deixar linkado aqui em cima. E The Blood We Crave, né, que é dividida em duas partes, parte 1 e parte 2, foram livros incríveis, gente. Incríveis, eu amei. Eu tô, assim, meio que voltando aos poucos a ler Dark Romance, né? Ano passado, não sei se vocês me acompanharam aqui no canal, ano passado eu não li nenhum Dark Romance. Eu acho que eu li um
E esse ano foi diferente, sabe? Eu resolvi voltar, né, a ler livros mais dessa temática. Eu li não somente a Hollow Boys, mas eu também li outros e eu tô gostando muito, né, dessa vibe nova agora, de tentar realmente voltar mais a essas leituras um pouco mais sombrias e mais pesadas. Mas de todos os Dark Romances que eu li até o momento, né, até a data desse vídeo, gente, esse daqui é o mais incrível, porque nós temos dois personagens muito loucos, muito psicóticos e tem um romance entre eles. Eu acho que isso deixa tudo mais especial e mais interessante. Primeiro, o protagonista, que é o Thatcher, ele é um psicopata, tá? Ele é um psicopata, ele mata pessoas, enfim. Do outro lado, nós temos a Lyra, que é uma stalker. Ela é stalker desse cara, entendeu? Ela é stalker do psicopata, basicamente. Só que o passado deles tem muitas coisas em comum. Por quê? Porque o pai do Thatcher, desse psicopata, ele era um serial killer. E ele matou a mãe da Lyra. E foi por causa dessa morte em específico que ela ficou totalmente obcecada pelo Thatcher. E aí começou a seguir ele. É uma coisa meio... Nossa, nada a ver. Como assim a autora? Da onde ela tirou isso? Só que é muito viciante. Gente, que livro incrível. Eu posso falar com os olhos fechados que são os melhores livros dessa série. De fato, são incríveis. Tanto o Thatcher quanto a Lyra, o desenrolado relacionamento deles é de uma forma tão natural, mesmo, né, com essas circunstâncias. Eu amei cada segundo, as cenas quentes, ele se declarando pra ela, porque ele é uma pessoa fria, ele demora muito pra demonstrar seus sentimentos, e eu amo personagens, gente, que são frios, que não gostam muito de falar sobre suas emoções. Eu sou totalmente apaixonada por esse tipo de personagem, e aqui ele me conquistou em cada detalhe. Com certeza um dos melhores Dark Romances que eu li na minha vida, independentemente de ser de série ou não. Eu acho que é maravilhoso, tem o que é certo de ser sombrio, de ser pesado, também tem o romance arrebatador, que faz a gente se apaixonar, que faz a gente torcer pelo casal. Ai, gente, muito bom. Leiam The Hollow Boys, assistam os vídeos de resenhas, porque eu acho que vocês também vão ficar super interessados se você faz parte da vibe de ler Dark Romance. Então, assim, recomendo demais e de olhos fechados. Eu acho difícil vocês não gostarem dessa leitura. Seguindo então aqui as melhores leituras, vamos para Sonhos de um Poeta Amaldiçoado. Também fiz resenha desse livro aqui no canal, para quem tiver interesse, eu também vou deixar linkado aqui nos cards. E esse livro, ele é um livro nacional e ele é uma espécie de spin-off, uma novela, digamos assim, de uma trilogia de fantasia urbana, que é inspirado em The Vampire Diaries, né, que é Diário de Vampiro, e ela traz ali na sua história personagens que lembram o Klaus e a Caroline, que são personagens, né, de TDD. Então ela criou um universo para ambientar a sua história. Só que tem um personagem nessa história que é o vilão principal, que é o Vlad. E ele é claramente um vilão. Ele mata pessoas, ele faz coisas ali que eu não concordo e não concordei, não passei pano para ele ao longo da história. E a autora, ela trouxe um questionamento interessante para esse personagem. O que ele poderia ter feito de diferente que talvez não tivesse lhe custado a personagem principal? Porque na história tem um triângulo amoroso e pelas suas atitudes ele acaba meio que perdendo a chance de ficar com a mocinha. Então ela traz essa pergunta pro leitor: quais seriam as consequências se ele não tivesse tomado certas atitudes? E aí ela resolveu criar essa novela, que é como se fosse um spin-off, trazendo essa realidade alternativa onde ele tomaria a decisão certa e no final ele ficaria com a mocinha. Pensa numa novela que me deixou totalmente apaixonada e encantada. É um livro que, assim, tem poucas páginas, né, comparado com a série original, e apesar de conhecer os personagens, é interessante porque você meio que conhece eles de outra forma, com um outro olhar, principalmente o Vladimir, que é esse vilão. Eu não gostava dele na série original, eu tenho as minhas ressalvas com ele, mas nessa novela em si, eu consegui ver um lado dele muito diferente e me fez me apaixonar pelo personagem mesmo, sabe? E o livro, ele tem um teor um pouco agridoce, porque não é muito romântico, ele não é um livro, assim, super romântico, ele tem esse ar meio de algo não tá certo, algo tá meio estranho, meio confuso, talvez não tenha um final feliz. E de fato, quando você termina a história, você sente esse sabor agridoce, porque você sabe que aquele final foi o final mais razoável possível, não necessariamente sendo um final
final feliz, mas que te deixa emotivo, que te deixa emocionado. Então eu amei mesmo essa novela, ela me surpreendeu muito, porque eu não esperava gostar tanto desse personagem, que eu já tinha uma certa impressão, que eu já tinha um preconceito com ele, e a autora ela conseguiu quebrar todas as minhas opiniões a respeito dele e trazer algo novo, algo diferente. Eu chorei no final desse livro, gente, como pode? Então assim, também foi um livro muito bom, foi o primeiro nacional que eu favoritei esse ano. Eu acho que um dos primeiros nacionais que eu li, não, já tinha lido outros livros nacionais, mas esse foi o primeiro nacional que eu favoritei esse ano. Eu fiquei muito feliz com essa leitura, achei muito gostosa, muito revigorante. Eu acho que pra quem gosta de The Vampire Diaries, gente, vale a pena vocês fazerem essa leitura. Não necessariamente vocês precisam ler os livros da série, tá? Vocês podem ler de forma independente, só que tem ali alguns spoilerzinhos, às vezes você se sente um pouco perdido, mas vale a pena a leitura, vale muito a pena, e também foi um livro 5 estrelas super favorito desse ano. Depois disso, né, eu li Sobremesas para Pessoas Estressadas, que eu não aguento mais comentar com vocês. Já falei tanto desse livro, gente, que eu sei que vocês não aguentam, mas se tornou uma das minhas melhores leituras de 2024. E eu digo isso por quê? Porque ele foi igual a guarda-costas, ele caiu no momento certo que eu precisava. Eu tava passando por uma grande ressaca literária, eu estava finalizando esse livro, Sonhos de um Poeta Amaldiçoado, e eu não tava conseguindo avançar nas leituras, até que eu resolvi ler esse livro, que é um romance clichê, onde os personagens trabalham juntos, mas se odeiam, e ele me cativou tanto, mas tanto, que foi impossível não favoritar, sabe? Eu acho que também tem muito a ver com isso, assim, o livro certo no momento certo. Quando a gente acaba lendo essas histórias no momento que a gente realmente precisa, elas se tornam muito mais especiais para nós. E foi exatamente isso que aconteceu com esse livro. Eu indiquei ele para vocês várias vezes aqui no canal, também tem resenha completíssima sobre ele. Só que eu fiquei sabendo que a editora tirou ele da Amazon. Eu acho, né, teoria da conspiração, muita gente estava reclamando sobre a edição. Eu até comentei com vocês na resenha que tinha uma avaliação super negativa, falando que o livro era ótimo, mas que a revisão era uma porcaria, blá blá. Então eu acho que eles tiraram para revisar o livro, para ver esses erros, e posteriormente vão postar. Eu não sei quando eles vão lançar novamente esse livro, mas espero que o quanto antes, porque algumas pessoas já comentaram comigo que procuraram, não encontraram, então espero que a editora não demore tanto para fazer essa revisão, mas saibam que é uma história muito gostosinha, gente. É um romance clichê, tá? Eu sempre falo muito isso, porque às vezes eu falo, ai gente, o livro é muito bom, é incrível, favoritei, e vocês vão ler e falam, nossa, Mica, mas é porque eu, como comentei com vocês, eu precisava desse livro nesse momento, eu tava muito de ressaca literária, e ele foi o livro que me tirou da ressaca literária, e de quebra me entregou personagens super carismáticos, um romancezinho, gente, gostoso de acompanhar, um personagem masculino incrível. Então foi realmente muito difícil não gostar dessa história, por isso que entrou aqui nessa lista, e é um livro muito, muito bom, mas fiquem aí, né, sabendo que é um romance clichê, que é um romance mesmo pra quem tá saindo de ressaca, ou para quem está procurando um romancinho mais fofo. Eu acho que esse livro aqui cai super bem. Continuando aqui a nossa lista, eu tenho My Dark Desire, que também foi incrível. Eu amei cada segundo dessa leitura. Eu recomendo muito os livros dessas autoras, da Parker e da LJ, para quem tá lendo a série Reis do Pecado. Eu acho que é isso, né? Enfim, para quem tá lendo essa série da Ana Huang, que tem Rei da Ira, Rei da Ganância, gente, leiam os livros da Parker e da LJ, são muito parecidos, têm o mesmo estilo de temática, mas, na minha opinião, os livros da Parker e da LJ são mais legais. Eu gosto mais deles do que os da Ana Huang. Mas assim, por que eu amei esse livro? Primeiro, eu já tinha gostado muito do primeiro livro, sabe? Apesar de que a personagem principal, ela me irritou um pouquinho, ela tinha algumas atitudes muito infantis. Mas no segundo livro, eu acho que as autoras conseguiram dosar muito bem esse romance com engato, para não parecer que são dois adolescentes brigando ali eternamente, junto com o drama, com a sensualidade, com o desenvolvimento dos personagens por si só. Elas dosaram tão bem isso que para mim elas fizeram o livro perfeito. Esse é o meu livro favorito dessa série até o momento. Eu sei que eles vão lançar mais, né? Mas é o meu favorito. É um livro que demora um pouquinho mais para os personagens ficarem juntos, mas é aquele tipo de romance que trabalha muito bem a tensão sexual, sabe? A atração. Nossa, gente, juro pra vocês,
Sabe quando você pega a Barbie e ficava beijando ela com a outra? Eu queria fazer isso com os personagens, porque eles tinham muita química, eles tinham muita atração, mas eles não ficavam, e eu ficava, meu Deus, que ódio. Mas quando eles ficam, de fato, é muito impactante, queima as estruturas, exala a sensualidade, exala tesão. É muito bom os hots desses livros, eu acho eles incríveis. E o romance, a história, os personagens, o crescimento deles, tudo pra mim foi muito perfeito. Ele só não foi perfeito porque lá no finalzinho eu senti que as autoras se estenderam demais, sabe? Eu acho que as autoras poderiam ter encurtado um pouco o final. Mas de resto, foi uma leitura incrível. Eu prometi pra vocês que ia trazer a resenha, eu ainda não trouxe. Provavelmente eu não vou fazer a resenha desse livro em vídeo, mas lá no meu Instagram vai sair, então fiquem de olho, me siga lá, tá? Nas redes sociais, porque em breve eu vou postar pra vocês a resenha completíssima e aí vocês vão entender um pouquinho mais da história. Mas pra quem gosta de New Adult, pra quem gosta de romance com milionário, gente, leiam os livros dessas autoras, eu acho que vocês vão se apaixonar. Temos fantasia nessa lista, temos fantasia. Duas que eu favoritei e também fiz vídeo recente das duas. A primeira foi Caçador Sem Coração, que faz parte de uma antologia. Eu amei cada segundo desse livro, gente, que livro perfeito! Que personagens incríveis, que personagens que te chamam a atenção, que são carismáticos. É uma história que não tem hot, tá, gente? Tem uma cena ali quente, digamos assim, só que ela não é explícita, então eu nem considero como uma cena hot. Mas, independente disso, a construção do romance, a construção da trama é muito envolvente, é muito maravilhoso. Eu adoro histórias com bruxas versus caçador. Eu acho que é um dos melhores artifícios de fantasia e eu amei a forma como a autora trabalhou aqui o relacionamento dos personagens. É uma história que traz uma fantasia meio que inspirada na era vitoriana, porque a personagem feminina, ela é uma bruxa, mas ela também é da aristocracia e ela tá em fase de se casar. Quem assistiu Bridgerton, quem gosta de romance de época, vai sentir muitas referências, digamos assim, né, a essas obras, porque a história é inspirada em uma era um pouco mais vitoriana mesmo, e eu gostei muito disso. Trouxe esse ar, gente, de romance de época pra mim, que era um dos meus gêneros favoritos da vida. Eu amava romances de época, então foi como relembrar uma história que eu já gosto. E foi muito legal acompanhar o desenvolvimento dos personagens, porque eles são inimigos mesmo. Ela é uma bruxa, ele é um caçador, mas ele não sabe que ela é uma bruxa, só que ele suspeita e ele se infiltra na vida dela pra tentar descobrir isso, e ela se infiltra na vida dele pra poder colher informações pra ajudar a salvar outras bruxas. Então é uma história que quem ganha é quem engana melhor. E eu amei cada segundo. Gente, o final dá uma dor no coração, sabe? Você fica aí, por que aconteceu isso? Eu preciso do segundo volume. Não tem! Gente, muito bom. Se você gosta de fantasia ou quer ler, nunca leu na sua vida uma fantasia? Começa por essa. Eu acho que Caçador Sem Coração tem o tempo certo de fantasia, tem o tempo certo de romance. Eu acho que é tudo muito bem equilibrado, é uma história muito gostosa. A única tristeza, o único ponto negativo é que a gente tem que esperar o segundo volume. Mas, de resto, foi maravilhoso, foi uma leitura incrível e recomendo muito vocês lerem também. E a segunda fantasia também favoritada foi Lições sobre Afogamentos. Essa é uma fantasia Dark Academia, tá? E ela demora um pouquinho mais pra se desenrolar. Então, eu acho que muita gente vai ter também, no início, dificuldade pra entender a trama, pra me envolver com os personagens, porque a autora, ela cria um universo do zero e ela traz muitos detalhes sobre esse universo. Então, tem muitos termos, muitas referências e você, às vezes, não consegue entender o que ela tá falando. Mas, passado esse problema, é uma história que tem um desenrolar muito impactante, porque nada é tão escancarado, sabe? A autora, ela tá falando ali sobre um tema, só que por baixo desse tema, ela vai desenvolvendo outra coisa, outra trama. E aí, quanto mais você sabe sobre a segunda trama, mais você fica envolvida no mistério da história. Além de ser um livro que traz muito a parte fantástica, ele também fala sobre um tema muito interessante, que é o abuso, né? O abuso de meninas, de mulheres. Como a autora trabalha isso no livro, pra mim foi a grande sacada da história. É um tema realmente muito sutil, tá nas entrelinhas, você precisa perceber e no final ainda te traz muitas reflexões e muitos aprendizados. Então, pra mim, não é somente uma fantasia Dark Academia. Ele vai muito além disso, porque ele fala de um tema muito sensível, muito importante, principalmente para nós mulheres, que eu achei que a autora conseguiu trabalhar de uma maneira divina. Eu amei esse livro, foi 5 estrelas também, super favorito
favoritado, um dos melhores livros que eu li esse ano. Ele me impactou muito, muito, muito positivamente e eu indico muito vocês também fazerem essa leitura. E o último livro dessa lista aí de favoritos do ano, das minhas melhores leituras, é Antes de Te Ver, que também fiz resenha e, nossa, o quanto esse livro foi especial pra mim, gente, não tá no papel. Esse é o tipo de livro que, quando você olha a sinopse, você pensa, cara, eu acho que eu não vou ler porque é muito dramático, provavelmente eu vou chorar, vou sofrer, não quero passar por isso. Eu sempre sinto muito isso quando eu quero ler um livro, sabe? Quando eu leio a sinopse eu fico, acho que eu vou sofrer demais, não vou querer ler. Só que eu fiquei curiosa a respeito da história, porque os personagens, eles passam, tipo assim, 98% do livro sem se verem, sem saber como que é a imagem um do outro. Porque a ideia do livro em si é justamente se apaixonar sem ver a pessoa, sem saber como ela é fisicamente. Será que a gente consegue fazer isso? E a história, ela traz dois personagens que passaram por grandes traumas nas suas vidas, né? O mocinho, ele sofreu um acidente onde ele perdeu os seus melhores amigos e ele amputa uma perna. E a mocinha é vítima de um incêndio e ela tem toda a metade do seu corpo desfigurada. Então, boa parte da trama, ela não tem coragem de se olhar no espelho. Então, a gente já sabe que o livro ele vai ser sensível e ele vai ser delicado. Mas o que me chamou a atenção é que, apesar de ser um tema super sensível, que vai trazer a gente lágrimas, emoções, ele não é pesado. Ele não tem aquela carga dramática, tipo os livros da Brittany Sherry, por exemplo, que deixam a gente assim, meu Deus, descompensados de chorar. Ele não é esse tipo de drama. É um drama um pouco mais suave, um pouco mais leve, que fala de uma forma muito mais natural sobre aquilo que os personagens estão passando. E eu gostei disso, porque apesar de ser um drama, não é aquele drama que vai te despedaçar, entende? Ele vai trazer uma história de amor que não necessariamente também é uma história de amor romântica, mas que aquece o nosso coração, que faz a gente torcer pelo casal, porque eles se apaixonam sem nunca nem terem se visto, só apenas conversando. E nossa, gente, como a autora trabalha esse livro, eu fiquei totalmente apaixonada. Também foi um dos melhores livros do ano, eu li ele super rápido, tem resenha aqui só sobre ele. Eu fiquei totalmente encantada, apaixonada. Indico muito, muito mesmo vocês lerem ele, mas indico pra quem tá precisando de um livro nesse estilo, tá? Porque ele é um livro muito mais lento, as coisas não acontecem assim super rápidas, ele demora pra se desenrolar. Então, se você tá procurando uma leitura pra sair da ressaca literária, eu não te recomendo esse livro. Mas se você quer se emocionar, quer aprendizados e reflexões no final dessa leitura e quer lembrar dele pro resto da sua vida, leiam Antes de Te Ver. Foi uma das minhas últimas leituras e também, né, um dos últimos livros que eu favoritei. E é isso então, gente. Essas são as minhas melhores leituras de 2024 até o momento. Como vocês viram, deu pra falar de todos os livros nesse vídeo apenas. Fico muito feliz por isso e percebo que eu não tenho favoritado tantos livros quanto eu imaginava, né? Na minha mente eu tinha favoritado vários livros, mas pelo visto não foram tantos assim. Mas independentemente disso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você tiver interesse em conhecer algum deles, como falei, tem link aqui na Amazon para todos mesmo, exceto o de sobremesas para pessoas, que eu falei pra vocês que ainda não tá disponível na Amazon, mas assim que tiver, eu atualizo o link, tá? Pra quem se interessar. E agora eu quero saber de você quais foram as melhores leituras de 2024 pra você até agora. O que vocês estão lendo, o que vocês estão gostando de ler? Deixa aqui nos comentários. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!